Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com a palavra de Deus, na qual é o alimento para a nossa alma, ou seja, alimento para o nosso espírito, porque só há transformação na vida do homem quando ele ouve a palavra de Deus. Que a Bíblia vai dizer que o justo ele viverá pela fé, né? E a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos recebendo o próprio Jesus, porque ele diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo se tornou carne, o verbo era Deus. Está lá no livro de João, né, no capítulo 1. Então, o próprio Jesus é a própria palavra. Ele também diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Essa palavra tem que se tornar viva dentro de nós, porque do contrário ela se torna como um outro livro qualquer. A Bíblia vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu estou aqui para dizer e trazer aquilo que Deus falou comigo hoje, nesse dia, nesta manhã, que nós estamos num propósito de consagração de 30 dias. E esse é o terceiro dia. E vou falar no que Deus falou comigo hoje. Todos os dias, desde o início da consagração, Deus tem falado comigo. Mas aqui eu vou trazer a palavra que Deus falou comigo hoje. Você diz, Deus fala com você, irmã, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. E eu digo para você, se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque ainda você não se entregou totalmente para Ele. Porque Ele diz que Ele não faz acepção de pessoas. E Ele diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E Ele diz também, aquele que se achega a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o ser humano é muito limitado, né? Limitado no corpo dessa carne, o qual escraviza o homem, onde o nosso espírito ele está preso dentro dessa carne. E quando a carne ela domina em nossas vidas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque na nossa carne habita o pecado, e o pecado ele faz divisão entre nós e nosso Deus. Está lá no livro de Isaías. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então nós precisamos mortificar a nossa carne para que nós possamos ouvir a voz do Criador. Se você tem essa sede, esse desejo, eu faço um desafio para você. Busca Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Depois você vem me contar que Deus tem falado contigo. E você vai ver que Deus fala, né? E ainda Ele diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus falou contigo hoje, irmã? Deus falou lá no livro de Mateus 10:37. Diz assim, deixa eu ler aqui na Bíblia. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Você olhando assim, parece que é um egoísmo, né? Parece que Deus não quer que nós amamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos compreender as coisas espirituais. O que a palavra está dizendo aqui, que quem colocar isso em primeiro lugar não é digno dele. Então, quando nós colocamos qualquer coisa em primeiro lugar que não seja Deus, nós não vamos encontrar Deus. Porque aquilo que está em primeiro lugar é o nosso Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E Deus diz também que Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. E quando nós compreendermos isso, a gente nunca vai se entristecer pelas coisas, pelos problemas que vêm. Vai trazer aflição? Vai, porque Jesus disse, no mundo tereis aflição.
Mas lá no fundo do nosso coração, não é aquilo que vai dominar. Lá vai dominar a paz de Cristo. Porque diz, eu vos dou a minha paz. E não vou lá dou como o mundo a dá. A Bíblia também vai dizer que, sobretudo, nós devemos guardar o nosso coração. Muitas vezes nós botamos o nosso coração em coisa e em pessoas. E daí vamos sofrer. Vamos perecer. E Deus quer limpar, Deus quer sarar, Deus quer curar. Porque só Ele tem o bálsamo sarador para curar nossas feridas. Se estamos machucados, a tendência é nós machucarmos outros. Então, quando nós somos pessoas curadas, nós vamos levar cura para as outras vidas, para aquelas pessoas que ainda estão sofrendo por alguém, por alguma coisa que lhe feriu, que lhe fez sofrer. Amados, eu sou especialista em sofrer e em ser machucado. Nossa, é muito difícil, né? A gente, quando não tem uma libertação completa, quando a gente não é curada no nosso interior, a gente compreender, porque rela na ferida machuca, né? E todo ser humano, ele tem um ponto fraco. E o inimigo das nossas almas, ele sabe onde é o nosso ponto fraco, é ali que ele vai atacar. Então, muitas vezes, Deus permite nós ir para aquele vale para que nós possamos sair dele mais forte, mais fortalecido. Pessoas mais seguras, seguras em Deus, mais crentes, né? Crentes que eu digo é crer na palavra de Deus, crer no que Deus fala, acreditar, porque tudo aquilo que Ele fala é verdade, né? Mas quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados, nós não pensamos assim. Porque Deus, Ele repreende aquele filho a quem Ele ama. E nessa palavra que veio hoje para mim, Deus falava ao meu coração, né? Que as pessoas, elas tendem a colocar pessoas que são muitas vezes apegadas nas outras pessoas. E elas não conseguem desapegar daquilo que está prendendo elas, então elas não conseguem vir para Cristo, porque elas sempre estão na prática das obras com aquelas pessoas que são seus amigos, ó, entre aspas, né? E a pessoa não consegue abandonar aquilo. Por quê? É ali que o inimigo armou um laço para segurar aquela pessoa presa ali. Mas você não precisa abandonar os teus amigos. Você não precisa abandonar aquelas pessoas a quem tu ama. Mas automaticamente, quando você colocar Cristo em primeiro lugar, essas pessoas vão te abandonar. Elas vão te achar você uma pessoa ingrata, elas vão achar você uma pessoa chata, insuportável, ignorante. E vai dizer, nossa, fulano, como você mudou, você não é mais a mesma pessoa. Mas aí que está o segredo. A quem você quer servir? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você agrada ao mundo, ou você agrada a Deus. Às vezes você vai ter que perder para você ganhar. Naquele momento você pode estar perdendo coisa, perdendo pessoas. Mas lá na frente você vai ganhá-las. Porque lá na frente elas também vão precisar. E elas vão ter que tomar uma atitude. E aí, quando seus olhos do seu entendimento estiverem abertos, elas vão olhar e vão ver que você é uma pessoa que foi iluminada por Deus, que aceitou o chamado de Deus, que se entregou para Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele separou para si aqueles a quem ele ama. Então, todo aquele que vem para Cristo, ele é separado. Ele não pode se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, praticar as mesmas obras que as pessoas que não têm temor a Deus praticam.
Isso que Jesus está falando ali, que nós temos que escolher. Ou você decide largar tudo isso para seguir Jesus, ou você fica ali, atrelado, apegado nas pessoas, nas coisas, e não vai encontrar a presença do Deus vivo. Por quê? Porque você não consegue soltar aquilo que está te prendendo nas mãos de Deus. Você tem que soltar para Deus. Toma minha vida, Senhor. Toma minhas finanças. Toma meu casamento. Toma minha vida sentimental. Toma meus filhos. Eu entrego minha vida nas tuas mãos. Tudo eu entrego nas tuas mãos. Só que, a partir do momento que há essa entrega, nós não podemos pegar de volta. Nós temos que soltar. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Cristo, nós deixamos de viver. E cada vez que nós manifestamos a nossa vontade, nós estamos interrompendo o agir de Deus em nossas vidas. Por isso que todos os dias nós temos que aniquilar a nossa carne, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Porque a porta que nos conduz à vida eterna, ela é estreita, né? E Jesus, ele está convidando nesse dia para que você venha. Ele está chamando. Vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. E Ele quer aliviar essa carga que está em cima de você, fazendo você chorar, fazendo você sofrer. A Bíblia vai dizer que Ele enxuga todas as nossas lágrimas. E tem pessoas sofrendo aí que não consegue mais nem orar, só consegue chorar. Mas Deus está recolhendo as tuas lágrimas em forma de oração. Por quê? Porque quando você chora, você se mostra dependente do Pai, como uma criança. Criança, quando vê o perigo, ela chora, né? E ela quer estar perto do seu pai, da sua mãe. E assim somos nós. Nós somos os pequeninos de Deus. Deus diz que Ele se agradou a salvar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? E o cristão verdadeiro, ele é loucura para o mundo, para a mente humana, né? Porque o homem é tão sábio nas coisas do mundo, é tão astuto para as coisas do mal, mas para a coisa de Deus ele não conhece nada. Por quê? Aprove a Deus salvar os crentes, né? Crente é aquele que crê na palavra, é aquele que crê e pratica. Porque quando você crê, você pratica, né? Não podemos ser igual o inimigo, né? Que ele crê, estremece, mas não obedece. Nós temos que ter o temor a Deus. E quando temos o conhecimento da verdade, precisamos largar as práticas erradas e buscar diligentemente a Deus em consagração, oração, em conhecer a Deus, saber o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Só assim nós vamos agradar a Deus e ser novas criaturas. Porque ser nova criatura é deixar as coisas velhas. Porque deixar Deus escrever a nossa história é sermos pessoas renovadas todos os dias. Como aquele povo lá no deserto que Deus sustentou 40 anos, né? Eles andando lá no deserto, suas roupas não apodreciam, os calçados não se gastavam. E Deus providenciou tudo para aquele povo. Todas as manhãs ele mandava um maná que descia do céu.
E não podia guardar aquele maná, porque senão ele envelhecia, apodrecia para o outro dia, né? E é comparado com os dias de hoje. Nós temos que buscar esse maná dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, todos os dias. Porque se você alimentar só a tua carne, é a tua carne que vai prevalecer. Agora, se você alimentar o teu espírito todos os dias, constantemente, diligentemente, é ele que vai prevalecer e vai dominar sobre a carne. Isso exige uma dedicação, esforço, uma entrega e ter sede de Deus, ter sede de conhecer Deus. Porque você vê que tem pessoas que são doutores na Bíblia, pessoas que têm todo o conhecimento da Bíblia. Isso são chamados doutores da lei. Isso são chamados fariseus, os hipócritas, né? Que têm todo o conhecimento, mas não tem a prática. Não pratica aquilo que ele está pregando. Então, eu tenho que pregar, mas eu tenho que viver, né? Se ainda não estou vivendo, eu vou viver, porque eu tenho que me esforçar. Essa palavra, ela vem primeiramente para mim, que estou aqui trazendo o evangelho, né? E quando Deus dá um talento para nós não podemos enterrar. Então, se Deus me deu essa missão de estar trazendo essa palavra aqui nessa plataforma, eu tenho que obedecer, porque do contrário, no dia que eu chegar diante de Deus, ele vai dizer: apartai-vos de mim, servo mau e infiel, que eu não vos conheço, né? Deus dá semente para o semeador, e ele tem que semear. E a mesma coisa é você tem que semear aquilo que você aprende aí onde você está, compartilhar com as pessoas que te cercam, porque isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais sábia, mais agraciada por Deus. E quanto mais você der, mais você vai receber. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não sei falar. É que nem o profeta Jeremias, né? Ele dizia: eu sou uma criança, eu não sei falar, né? Mas é Deus que fala. Ele diz: abre a tua boca que eu te encherei. Então, se nós temos o conhecimento da palavra de Deus e praticamos e se colocamos na presença de Deus, é Ele que vai falar através de nós. Porque não tem necessidade de eu fazer um grande estudo para vir aqui e falar aquilo que é simples, que é a salvação, que Jesus está voltando. Jesus está voltando buscar o seu povo, a sua igreja. E Ele quer o quê? Ele quer que você se entrega tua vida verdadeiramente para Ele, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Porque eu tenho certeza que você não vai querer ficar aqui neste mundo, aonde sabemos que coisas terríveis estão por chegar na terra. E Deus está chamando, Deus está alertando o povo. Então venha Cristo. Vinde a mim todos vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados. E com Cristo não tem dificuldade, não tem problema grande para Ele. Ele diz que Ele tem a nação como uma gotinha que cai dentro de um balde, a nação inteira para Ele, né? E nós somos o que? Ele chama nós de bichinho, povozinho, bichinho. Nós somos um tiquitinho, nada, diante de um Deus tão grande. E a ele lhe aprouve escolher o homem e vir habitar dentro do próprio homem. Porque ele diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos destruir o nosso corpo, se prostituindo, entregando o nosso corpo à lascívia, à luxúria. Por quê? O Espírito de Deus, que é santo, habita dentro de nós.
E como você tem cuidado do teu corpo? Hum? Como você tem levado a tua vida de qualquer jeito? Hum? Eu quero te dizer para você nesse dia, você é importante para Deus. Você é especial. Você é único. A forma que Deus te fez, Ele jogou fora. Não existe outro igual a você. Então, creia. Você que se sente sem valor, impotente. Você que se sente aí carregado, cansado. Muitas vezes com vontade de tirar sua própria vida, não quer mais viver. Tem um Deus que é por você. Tem um Deus que morreu naquela cruz do Calvário. Ainda que você fosse a única pessoa, Ele morreria. Ele não deixou as 99, as ovelhinhas, e foi atrás daquela uma que havia se perdido, que estava ferida. Ele colocou nos seus ombros e curou suas feridas. Assim Deus quer fazer comigo e com você nesse dia. Deixa Ele curar tuas feridas. Deixa Ele adentrar lá no teu coração, na tua alma. A Bíblia vai dizer que, lá no livro de Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, Deus vê. E só Ele tem o poder para curar e fazer de nós nova criatura. Amém? E é para esse Deus que eu te convido a vir. É para esse Jesus que veio para te trazer vida e vida com abundância. Que eu estou convidando você nessa tarde. Que o Espírito Santo de Deus que habita em mim está te convidando. Vinde a mim todos vós, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas venha de verdade. Se entrega mesmo, solte nas mãos de Deus. Não retém, não segure. Porque se você está segurando, Deus não pode agir. Mas se você entregou na mão dele, ele sabe como fazer, como trabalhar. E ele vai fazer tudo aquilo que lhe apraz. E ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Que ele desagrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Fica com essa palavra, medita, ore, entrega teus caminhos ao Senhor, ele tudo fará. Amém? Inscreva-se nesse canal, compartilha e pode ter certeza que o Criador, o nosso Deus, que criou todas as coisas, ele vai te abençoar e ele vai completar a obra que ele começou na tua vida. Amém? Que Deus esteja abençoando tua casa, tua família. Em nome de Jesus.